a gente vai continuar nossa série sobre acordos previdenciários internacionais. O país que a gente vai falar hoje é o último acordo que o Brasil assinou, na verdade o último acordo que entrou em vigência, que foi no ano passado, em 2019. O que eu considero talvez seja um dos países mais democráticos do mundo, se não o mais democrático, a gente vai ver por quê. Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai conversar sobre o acordo entre Brasil e Suíça. Vem comigo. A Suíça é um país europeu que tem como capital de fato na cidade de Berna. O país tem uma população de aproximadamente 8,6 milhões de pessoas, o que o torna um pouco maior que o estado de Santa Catarina. O IDH da Suíça é de 0,94, o que a deixa na segunda posição mundial nesse quesito. Eles têm 4 línguas oficiais, sendo o alemão, o francês, o italiano e o romanche. Embora esteja rodeada por países pertencentes à União Europeia, a Suíça não faz parte da mesma e tem sua moeda própria, que é o franco suíço. A Suíça é uma república parlamentarista e possui um sistema de governo bem diferente do Brasil. Eles não têm, por exemplo, um presidente. Lá existe, na verdade, um presidente, mas da Confederação, que é eleito pela Assembleia Federal para um mandato de 1 ano, sem reeleição, tendo um papel mais representativo. A atual presidente é Simonetta Sommaruga, para o mandato de 2020. O Brasil tem atualmente 16 acordos previdenciários bilaterais em vigor. O último que passou a viger foi justamente o com a Suíça, em 1º de outubro de 2019. É um acordo considerado bem enxuto, sem apenas os benefícios básicos, algumas peculiaridades que a gente vai dar uma olhada. E daí o acordo, tanto o acordo como o ajuste administrativo, sempre há um ajuste administrativo nesse tipo de acordo, que é para regular alguns pontos. Você pode baixar tanto em francês como em português na descrição do vídeo, caso tenha interesse. A primeira coisa que a gente tem que saber é a quem o acordo se aplica. Logicamente, o acordo entre Brasil e Suíça se aplica aos dois países, mas cada acordo ele tem uma peculiaridade, a quais trabalhadores ele se aplica, por exemplo, à iniciativa privada, aos servidores públicos. Nesse caso do acordo entre Brasil e Suíça, para o Brasil, ele se aplica para os trabalhadores vinculados ao regime geral, ou seja, o pessoal da iniciativa privada, que é vinculado ao INSS, bem como os servidores civis. Ele faz essa ressalva, ou seja, se você trabalhou como militar no Brasil, esse tempo não vai ser reconhecido na Suíça. Outro ponto para a Suíça, ele é reconhecido para os trabalhadores da iniciativa privada. Na verdade, a Suíça faz eles mencionam uma lei deles, que depois a gente vai dar uma olhada nessa lei, e essa lei até não é tão clara para mim. Eu até cheguei a enviar um e-mail para a administração suíça, e eles, muito eficientes, diferentemente do INSS, que eu já enviei vários e-mails aqui, eles não respondem. Na Suíça, rapidamente eles responderam e me garantiram que essas leis, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, elas se aplicam também aos servidores civis, aos servidores públicos suíços. Os benefícios para o Brasil, o acordo se aplica para aposentadoria por idade, para aposentadoria por invalidez, para pensão por morte. Para a Suíça, ele se aplica para o seguro velhice, sobreviventes e para o seguro invalidez. Esse seguro invalidez seria o equivalente à nossa aposentadoria por invalidez e o seguro velhice sobrevivente seria mais ou menos a nossa aposentadoria por idade e a pensão por morte deles. É por isso que a gente diz que o acordo é bem enxuto, porque só tem previsão para esses 3 benefícios. Para entender bem o acordo, principalmente se for da parte da Suíça, é necessário dar uma olhada em 2 leis, tá? Leis locais suíças, né? Uma que é referente ao seguro velhice sobreviventes, eles chamam de LAVES, certo? E a outra que é referente ao seguro invalidez, que eles chamam de LAI. Essas 2 leis, elas fazem referência a uma terceira, sobre a parte geral dos direitos do seguro social. Então, essas 3 leis você pode encontrar na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada. Ela está em francês, mas eu peguei sites oficiais do governo, então você pode mudar para alemão, para italiano ou para o romanche, caso você fale romanche. Ainda sobre a aplicação, a Suíça tem uma espécie de 3 pilares de cobertura, que a própria lei menciona isso, tá? Para o acordo aqui que a gente está discutindo, só se aplica o primeiro pilar, que seria, pelo que eu entendi, seria o mais básico, assim. O segundo pilar já é para prestações complementares, e o terceiro pilar seria uma espécie de uma previdência individual, que ela traz vantagens fiscais. Então, esses 2 últimos, elas não estão inclusas no acordo, tá certo? Eu acho que para entender bem esse tipo de acordo é necessário ter pelo menos uma noção básica de cada benefício previdenciário que é nele previsto. Então a gente vai dar uma olhadinha, pelo menos os requisitos básicos
dos benefícios suíços, porque dos brasileiros, até se você quiser, a maioria você encontra nos vídeos aqui do canal, tá? Na Suíça, então, tem aposentadoria por idade. Na verdade, a gente viu que não é aposentadoria por idade, né? Um seguro velhice, que eles chamam, tá certo? Mas seria o equivalente para facilitar o entendimento do pessoal. Então lá, e outra coisa, sempre lembrando, é sempre relativo ao primeiro pilar, tá? O segundo e o terceiro pilar, eles não fazem parte dos benefícios que eu vou falar, porque eles não estão previstos no acordo, eles foram exclusos. Então, assim, na Suíça, o homem pode se aposentar com 65 anos de idade, enquanto que a mulher é 64. Isso me chamou a atenção, porque normalmente os países com IDH mais alto, homens e mulheres eles se aposentam com a mesma idade. Na Suíça, me parece até que teve um referendo há pouco tempo atrás e o pessoal resolveu manter isso, o que também me chamou bastante atenção. Mas, de qualquer forma, na Suíça, eles um tempo mínimo de contribuição para ganhar o benefício da aposentadoria por idade deles seria contribuir pelo menos um ano, ou seja, uma carência de um ano, que é até ridículo comparado com o Brasil, né? No bom sentido, porque eles vão ganhar benefício facilmente, enquanto que no Brasil você tem que ter um tempo mínimo de contribuição, pelo menos 15 anos. Então aí a gente já vê que há uma grande diferença. Para o cálculo dos benefícios previdenciários, na verdade, para esse seguro velhice da Suíça especificamente, eles levam em conta os anos de contribuição, então muito provavelmente se você tiver só um ano de contribuição vai receber um valor muito baixo. Lembrando que esses benefícios eles costumam não ser vinculados ao salário mínimo, tá? Diferente do Brasil. Então eles levam em consideração o valor da remuneração, logicamente, né? E eventualmente se a pessoa ganhou algum tipo de bonificação, se ganhou algum tipo de bônus, principalmente por trabalhos educativos ou assistenciais. Outro detalhe é que a lei suíça fala que a pessoa, para os estrangeiros, teria um requisito a mais, que a pessoa teria que trabalhar e morar na Suíça por pelo menos 10 anos. Então, na verdade, eles teriam que residir na Suíça por pelo menos 10 anos. Ou seja, não pode sair mais de 3 meses, enfim, tem uma série de peculiaridades. Mas a regra seria que teria que se manter como cidadão na Suíça durante 10 anos. No entanto, como a gente vai ver, o acordo ele fala do princípio da igualdade. Então, a meu ver, essa previsão ela não se aplica aos brasileiros em decorrência da igualdade de tratamento previsto nesse acordo. Outro benefício previsto no acordo por parte da Suíça é o seguro sobrevivente, que é mais ou menos como a nossa pensão por morte. Na verdade, ele é bem diferente da nossa pensão por morte, porque pelo que eu entendi, pelo que eu li da legislação suíça, a regra é que a pessoa não receba. No Brasil, se existe um casal, um falece, a regra é que o outro vai receber, às vezes até o fim da vida e tal. Claro, depende da idade, depende de quanto tempo tinha de casamento, enfim. Mas na Suíça não, na Suíça eu vi que para o cônjuge sobrevivente receber, o casal teria que ter ao menos um filho. Caso o casal não tivesse, claro, eu sempre falando aqui é apenas a regra geral, né? Sempre existe exceção também na lei suíça, tal como na brasileira, existem bastante exceções, tá? Então, se o casal não tinha filhos, a mulher, você vê que eles falam, na lei, eles falam da viúva, eles não falam do viúvo. Então também, novamente, existe essa diferença pelo sexo da pessoa, tá? Então se a mulher tinha pelo menos 45 anos de idade, quando a outra parte faleceu, quando o marido faleceu no caso, e tivesse ao menos 5 anos de casamento, então ela vai ter direito a receber esse seguro sobrevivente, tá? Caso a pessoa venha se casar novamente, automaticamente perde o benefício. Isso talvez para alguns pareça meio óbvio, mas no Brasil não é assim. No Brasil existem vários casos que a pessoa está recebendo a pensão por morte, a pessoa casa ou fica em união estável, o INSS vai para a justiça e o INSS perde a ação. Não é sempre meio discutido judicialmente, mas então existe bastante brecha. Na lei suíça me parece que não existe essa brecha, a lei é bem clara quanto a isso, tá? E além disso a pessoa tem que ter também no mínimo um ano de contribuição. O último benefício suíço previsto no acordo que a gente vai comentar agora é o seguro por invalidez, que é mais ou menos um parecido, que é bem semelhante à nossa aposentadoria por invalidez. Novamente frisando que a gente vai falar aqui de maneira bem superficial, apenas os requisitos, tá pessoal? Então, para ter direito a esse benefício, a pessoa não pode ter atingido a idade da aposentadoria. Para quem não sabe, para quem não viu os outros vídeos, na Europa, até no Quebec a gente viu, normalmente a pessoa não se aposenta por invalidez, igual no Brasil, que você vê uma pessoa às vezes 70, 80 anos aposentada por invalidez. Lá normalmente quando a pessoa está recebendo o seguro invalidez, no caso da Suíça, quando a pessoa completa a idade para aposentadoria por idade, que seria o seguro velhice deles, esse benefício converte, tá? Normalmente ele tem um valor um pouquinho mais alto, tá certo? Então o tempo mínimo de contribuição para esse seguro invalidez é de 3 anos, a pessoa tem que ter contribuído por pelo menos 3 anos.
E também tem que comprovar que houve uma diminuição da capacidade de ganho. No Brasil, ela tem que comprovar basicamente que a pessoa não tem mais condições de trabalhar, tá? Na Suíça não é tão simples assim, me parece até um pouco mais justo, quem sabe. A pessoa tem que demonstrar que diminuiu essa capacidade de ganho, que essa incapacidade, ela é permanente de longa duração e ela de ao menos 40%. No Brasil não existe essa previsão de 40%, 50%. Eu tive a impressão, dando uma olhada na legislação da Suíça, que eles prezam bastante pela parte da readaptação. Na verdade, no Brasil, se você for ler a lei, a 813, eles também é bem interessante, mas da parte da readaptação no Brasil, quero dizer. Mas na verdade acaba não funcionando tão bem. Pelo menos na prática eu tenho uma impressão que não funciona tão bem assim. Então, na Suíça, eles têm 4 tipos de seguro-invalidez, digamos assim, dependendo do grau da incapacidade da pessoa. Tá? A primeira, que vai receber o benefício cheio, é para quem tem ao menos 70%. É considerado, imagino que eles passam por uma perícia, ao menos 70% da incapacidade. Vai receber 3/4 do benefício, 75% do benefício, aqueles que têm uma incapacidade entre 60% e 69%. Aqueles que têm uma incapacidade entre 50% e 59% vão acabar recebendo metade do benefício, 50%, tá? E para os suíços, eles vão receber ainda, para quem tem capacidade entre 40% e 50%, porque menos de 40%, como a gente falou antes, não é considerado, não preencheu o requisito para o seguro-invalidez, tá? Agora, se a pessoa está incapaz entre 40% e 50%, ela vai receber 25% do valor do benefício. Tem um detalhe, de acordo com a disposição expressa do acordo, esse benefício, essa última parte do que recebe apenas 25%, só se aplica ao suíço, certo? Então não se aplica, não está previsto no acordo, eu trouxe mais por curiosidade mesmo. Sobre o acordo propriamente dito, eu vou falar alguns pontos ali que me parecem bem interessantes. O primeiro é da igualdade de tratamento, ele está previsto em todos, se não todos, mas quase todos os acordos do Brasil. Eu até já cheguei a comentar ainda há pouco, na dúvida, por exemplo, às vezes a legislação fala, porque para o cidadão suíço e tal, então a igualdade de tratamento, claro, a igualdade de tratamento ela se refere em questão previdenciária, né, pessoal? Não é outro tipo de assunto, tá? Então em matéria previdenciária, caso não haja disposição expressa em contrário, me parece que o brasileiro tem o mesmo direito que o suíço e também eles aqui, tá certo? O segundo ponto, que eu acho também que é bem comum nesse tipo de acordo, mas acaba mudando o prazo, é com relação ao deslocamento de pessoas, que é uma parte trabalhista, já vai mais para a parte de direito do trabalho, mas funciona assim, por exemplo, uma empresa suíça que quer mandar algum empregado para o Brasil, ou ao contrário, uma empresa brasileira que quer mandar alguém para trabalhar lá, então isso é chamado de deslocamento. Se não existe esse tipo de acordo, aconteceria uma bitributação. Imaginemos que uma empresa brasileira abra uma filial ou mande alguns trabalhadores lá para a Suíça, tá certo? E não houvesse acordo. Antes de 2019 não havia acordo. Então acabaria tendo que recolher para a previdência daqui e para a previdência de lá, o que causaria não prejuízo, mas a empresa teria que gastar mais, né? Então isso as empresas, tanto as suíças como as brasileiras, elas acabam economizando bastante e esse tipo de medida, elas acabam, pelo menos no Brasil, pelo que eu vejo, elas não acabam sendo tão utilizadas pelas empresas, é uma medida bem bacana. Esse deslocamento é de até 5 anos, é um prazo bem longo para esse tipo de acordo, tá? No entanto, não existe a possibilidade de renovação. O que é isso? É um trabalhador que está vinculado a uma empresa brasileira, vai contribuir para o INSS aqui, embora esteja trabalhando lá. Então esse brasileiro, ele vai estar trabalhando lá, vinculado ao regime daqui. Ele pode ficar até 5 anos. Passou os 5 anos, ele tem que voltar, senão ele vai começar a ter que contribuir para o regime de lá, tá certo? E como eu falei, não existe a possibilidade de renovação, que também é até comum nesse tipo de acordo, tá? Mas eu queria também chamar a atenção, se você tem uma empresa e pensa em mandar um trabalhador para fora, não é simplesmente ir lá e comprar uma passagem para ele. Você tem que preencher, tem algumas formalidades, alguma burocracia, tem formulários para preencher, inclusive todos esses formulários eles estão na descrição do vídeo, você pode ver, está em francês e está em português. Eu acho que o que o pessoal mais pergunta, mais tem dúvidas com relação a esse tipo de acordo previdenciário internacional, é com relação aos períodos de totalização e aos períodos independentes. Na maioria das vezes, na verdade, o pessoal não sabe a definição desses períodos, mas é o que causa um pouco mais de dúvida, tá? Período independente, vou tentar explicar para vocês rapidinho, período independente é quando você preenche os requisitos só da legislação de um país. Então, por exemplo, vamos supor, eu, Otávio, tenho 65 anos de idade e trabalhei 15 anos no Brasil. Trabalhei 5 anos na Suíça também, mas como eu tenho 65 anos de idade e trabalhei 15 no Brasil, eu não preciso pegar esses 5 anos que eu trabalhei na Suíça para trazer para cá, porque eu já preenchi os requisitos com a legislação local. Então é um benefício independente, porque ele não pegou o período do outro estado, tá?
Agora vamos supor de outra forma que eu precise, para cumprir os requisitos ali, os pressupostos básicos, que eu precise pegar o período do outro estado. Então, eu trabalhei, vamos supor, 8 anos no Brasil e 7 anos na Suíça. Eu vou precisar desses 2 períodos para chegar em 15 anos para ter direito ao benefício de aposentadoria por idade no Brasil. Isso a gente chama de totalização, porque eu estou somando para totalizar os 2 períodos, tá certo? Então, se a pessoa preencher os requisitos sozinha, a pessoa está no benefício independente. Se a pessoa pega essa totalização, acaba somando os 2. Só que, muitas vezes, a pessoa trabalhou muito pouco tempo num lugar e o benefício ele vai ser proporcional. Porque, vamos supor que a pessoa tenha trabalhado só na Suíça, tenha trabalhado muito pouco tempo no Brasil e a maioria do tempo na Suíça. Então, a pessoa vem pedir o benefício no Brasil. Via de regra, essa pessoa vai receber o benefício proporcional, assim como na Suíça. Explicando para vocês, acho que vai ficar um pouco mais claro. Vamos supor que a pessoa, que um suíço trabalhou 14 anos lá e 1 ano aqui no Brasil e tem 65 anos de idade. Ele pode totalizar esse período e pode requerer aposentadoria por idade aqui. Em regra, pelo que diz a norma do INSS, essa pessoa vai receber um benefício proporcional ao tempo que contribuiu no Brasil, ou seja, proporcional a 1 ano, vai dar um benefício muito inferior ao salário mínimo. Na Suíça, me parece que eles aceitam isso até porque não existe vinculação do salário mínimo com benefício. No Brasil, aí fica uma dica para você, caso você faça esse período de totalização e esteja recebendo menos de um salário mínimo, tem decisões recentes desse ano, agora do segundo semestre de 2020, de tribunais brasileiros dizendo que a pessoa não pode receber menos de um salário mínimo, mesmo nos casos de totalização, mesmo que tenha trabalhado só 1 ano no Brasil, tá? Então é importante ficar ligado nisso. Outro ponto que é sempre interessante nesse tipo de acordo é que a pessoa normalmente pode utilizar de tempo que trabalhou em outro país. Nesse caso, nesse acordo tem a peculiaridade que a pessoa pode utilizar o tempo desde que o país tem acordo com o Brasil. Por exemplo, se o Canadá, Luxemburgo, Alemanha, se a pessoa trabalhou na Alemanha, ela trabalhou na Alemanha, na Suíça e no Brasil. Então ela pode utilizar os 3 períodos para eventualmente fazer esse período de totalização que eu acabei de falar para vocês, tá? Tem algumas regras específicas aos benefícios suíços previstos no acordo. Eu não vou falar porque o vídeo já está bem longo. Se vocês tiverem algum ponto que vocês acham mais interessante, vocês falem para mim, deixem nos comentários, talvez eu volte aqui e fale, porque realmente tem bastante exposição relativa aos benefícios suíços, tá? O que eu vou chamar a atenção é o seguinte: existe uma previsão expressa que para um brasileiro pedir benefício na Suíça tem que ter contribuído pelo menos 1 ano para o sistema de lá, tá? Para o sistema do país europeu. Então, menos disso a pessoa não pode requerer o benefício, tá certo? Existem outras peculiaridades com relação à renda, a cálculo, que, como eu falei, eu não vou entrar aqui, tá? Outro ponto bem interessante é com relação ao reembolso de contribuições. Você tem que ficar muito atento nisso, são poucos os acordos do Brasil que tem essa previsão, tá? Se eu não me engano, do Japão também existe. O que é isso? Eu, brasileiro, trabalhei na Suíça, eu contribuo para o sistema deles, certo? Então eu volto para o Brasil. Eu tenho a opção de pedir esse dinheiro de volta, ou seja, o dinheiro que eu contribuí para a previdência deles, eu posso requerer de volta. Só que tem um detalhe: a partir do momento que você requer esse dinheiro de volta e você recebe esse dinheiro de volta, você nunca mais pode utilizar o período da Suíça. Você não pode, não, vou pedir o dinheiro de volta e ainda assim vou pedir um período trabalhado na Suíça para usar na minha aposentadoria. Isso aí você não pode fazer. Então, na verdade, o acordo ainda tem algumas disposições finais que, na verdade, o objetivo delas é evitar a burocracia, eliminar a burocracia, como colaboração administrativa, assistência mútua, cooperação dos órgãos previdenciários do brasileiro e suíço, etc. Tá? Eles podem se comunicar entre eles, isso ajuda bastante, elimina a burocracia. Então, o vídeo chega ao fim. Eu peço que, se você gostou do vídeo, dê um like, passe para frente. Isso aí pode vir a ajudar bastante gente, que principalmente, sobretudo, se trabalhou na Suíça, se pensa em trabalhar na Suíça. Então, como tem bastante coisa que eu falei de maneira bem superficial, porque o vídeo está longo, mas se tem algum assunto que você acha mais interessante, pode deixar no comentário para mim, que talvez a gente dê uma olhada lá e confira junto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e uma boa semana a todos.